Meus irmãos, peço que abram as Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e agora o verso 7. Podemos ler o 6 e o 7, falamos sobre o 6 pela manhã e agora vamos falar também sobre o 7. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mais uma vez te louvamos, ó Pai, te agradecemos por estarmos juntos nesta noite, podendo nos alegrar com a presença dos nossos irmãos, mas acima de tudo com a Tua presença em nosso meio. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, recebe o nosso louvor e rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos instrua para vivermos melhor para Te agradar. Nós pedimos isto em nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém. Segundo uma lista, os medos que mais assolam os brasileiros têm a ver com o possível divórcio, o desemprego, medo de assalto ou de morrer em um assalto. Segundo o que dizem, os jovens têm medo de não passar no vestibular. Isso gera um grande pavor e medo na vida dos jovens. Há um grande medo também, interessante esse, que é de dirigir, aprender a dirigir. Alguém teve dificuldades aqui em aprender a dirigir? Uma certa fobia? São esses alguns medos que dizem que são aquele tipo de medo padrão que atinge os brasileiros. Mas o que é interessante é que no 6º lugar de uma lista existe o medo da morte. E esse medo é o medo que aprendemos pela manhã, que talvez seja o maior medo de Timóteo nessa passagem. Timóteo está enfrentando uma dificuldade enorme, porque ele também já começa a viver sob os ares da perseguição do Império Romano. Agora, quem está na fila ou quem está na mira dos romanos são os cristãos. O próprio Paulo já se encontra preso e essa é a última carta que ele está escrevendo, como nós vimos pela manhã, e ele está diante da morte, possivelmente morrerá. E diante desta realidade, Paulo dedica um tempo no seu calabouço para escrever a Timóteo, o seu filho, na fé. A circunstância não é boa, as dificuldades são grandes, o cristianismo passa a enfrentar grandes perigos, já havia enfrentado grandes perigos, mas agora esses perigos aumentam. Hoje, se temos esta liberdade que temos de sair de nossas casas e vir para cultuar, devemos agradecer a Deus porque naquela época já começaram a ficar difícil demais. Os cristãos já tinham por costume congregar em lugares escondidos, mas agora a situação fica mais complicada ainda. As grandes perseguições começam, os cristãos são jogados em lugares para espetáculo e o medo toma conta de todos. Então realmente o medo da morte era uma das coisas que imperava naquele momento. Meus irmãos, Paulo escreve a carta a alguém que é muito mais jovem do que ele, a alguém que ele considera como filho espiritual. Ele chama assim a Timóteo, olha o verso 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, o objetivo dessa carta é animar Timóteo no ministério e fazer com que Timóteo continue o trabalho que Paulo já não pode fazer mais em campo, pois ele está preso. Provavelmente, Paulo tem esperanças de que Timóteo possa substituí-lo em muitas das suas lidas e muitas das suas obras. E, meus irmãos, o que nós vimos pela manhã é que a orientação de Paulo é para que Timóteo permanecesse firme e aguentasse as dificuldades e as lutas que poderiam vir. E daí, meus irmãos, nós entendemos um pouco sobre o medo.
O medo já atingiu os servos do passado, como nós vimos. O medo já atingiu alguns homens de Deus, como nós vimos. Então, estamos à mercê dessa situação de enfrentarmos o medo, de enfrentarmos as tristezas deste mundo. Ou seja, crente chora, crente se deprime, crente muitas vezes precisa de tratamento, crente precisa enfrentar muitas vezes as tristezas desse mundo também. Então não é diferente, isso acontece também com crentes. Nós vimos isso com servos no passado e parece que agora está acontecendo a mesma coisa com Timóteo. Se até algum tempo atrás nós falávamos de Gideão, que precisou de uma injeção de ânimo de Deus para continuar uma obra poderosa de libertação do povo da mão dos midianitas, agora nós vemos um homem trabalhando, cuidando do seu filho e rogando a Deus para que seu filho ficasse animado, reavivasse o dom dele para continuar a obra que era muito importante. Afinal de contas, era a obra da pregação do Evangelho. Meus irmãos, isso é muito importante, porque não dá para tirar férias de ser cristão. Não dá para tirar férias de ser um crente. Um crente, ele tem que ser crente em todo momento. E ele deve aceitar a responsabilidade de ser crente às 24 horas do dia e exercer a sua função durante todo esse tempo. Paulo está animando Timóteo para que ele continue firme, para que ele continue forte, e não é à toa que ele usa a expressão, como nós comentamos pela manhã, reavivar. Esse verbo está no grego, ele está no presente, no infinitivo, e isso significa que isso deveria ser uma coisa constante. Enquanto Timóteo estivesse com vida, enquanto Timóteo tivesse sangue correndo por suas veias, ele deveria sempre recobrar ânimo e reavivar-se. Ele deveria se fortalecer na fé. Perceba você o quanto há uma tendência a desanimar da fé. Perceba você o quanto há uma tendência natural em você mesmo de não correr, de não trabalhar e de não se esforçar para o reino. Nós sempre vamos preferir algo que afaste de Deus, porque isso está na constituição do homem desde o Éden. Mesmo sendo salvos, nós precisamos lutar, e é daí que temos um nome interessante. A igreja é chamada de igreja atual, a igreja militante. É uma igreja que luta contra tudo, luta contra todos e luta contra si mesmo, luta contra a sua própria pessoa. E meus irmãos, não é por menos que Paulo está animando a Timóteo a valorizar o dom que Deus deu a ele. Agora aqui entra um dado mais interessante ainda, porque geralmente algumas pessoas pensam que os presbíteros não podem passar por dificuldades, que os presbíteros não podem chorar, que os presbíteros não podem sofrer. Nós estamos vendo aqui um pastor, que é um presbítero também. Sobre ele foi impostas as mãos do próprio Paulo. Ele recebeu toda a orientação de Paulo. E ele também está triste, e ele também está desanimado, e ele também precisa de força e precisa de alguém para animá-lo. Talvez aqui uma primeira lição nesta noite, ore pelos seus líderes, ore pelos presbíteros, pelos diáconos, orem pelos pastores, porque eles são como qualquer um dos outros membros. Longe de nós aquela ideia de que existem super-homens. Se existe algo que pode ser feito e algo que saia bem feito no contexto da igreja, não é por causa do homem, mas é por causa da ação de Deus no homem. É Deus abençoando e fortalecendo. E não é à toa que nós já vimos grandes líderes serem levantados na história da igreja. Mas eu creio também que existia muitos crentes orando, como a gente vê na igreja primitiva. A igreja primitiva orava e intercedia pelos seus líderes. Então aqui, eu creio, meus irmãos, que tem que ficar bem nítido uma coisa. Todos nós estamos no mesmo barco. E todos nós temos medo. E todos nós somos atingidos pelo medo. E talvez você entrou nesta noite, aqui neste templo, com algum medo que está tirando a sua tranquilidade. É necessário que a gente pense um pouquinho sobre como lidar com isso. E pela manhã, nós verificamos que existem formas de vencer o medo.
E uma delas é buscar se reavivar, se fortalecer na fé, buscar as promessas de Deus, olhar para todas elas, ver o que Deus tem feito para conosco. Deus tem nos proporcionado a palavra dele. E pela manhã nós começamos com alguns versículos que mostravam que na palavra de Deus encontramos guarida, encontramos força e encontramos uma orientação para lutar contra todo desânimo e todo medo. Agora, eu gostaria de caminhar um pouco mais com os irmãos e mostrar que Deus é o seu auxílio, é o meu auxílio, Deus é o nosso auxílio. E por quê? Porque Deus me dá o que preciso e tudo o que vem de Deus realmente é muito bom. Tudo o que vem de Deus realmente é muito bom. Olha o que diz o texto, verso 7. Porquanto Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você já ganhou alguma coisa que você não ficou feliz? Um presente que geralmente talvez não seja tão presente assim? Eu já vi algumas pessoas dizendo, olha, esse presente eu ganhei de fulano, que é meu amigo, imagina se ele fosse meu inimigo. Eu ganhei dele. Bom, com Deus isso não acontece. Tudo o que Deus dá para um filho dele é de grande valor e de grande proveito. E é isso que a gente consegue perceber. Porque Deus sabe da nossa caminhada. Deus sabe que depois do pecado, os filhos dele precisam de auxílio. Deus sabe que os seus filhos, na longa caminhada que tem que percorrer, não vão conseguir se não tiver o auxílio. Eu estou ensinando minha filha mais nova a fazer, perdão da palavra, leitinho, porque é o jeito que ela fala, leitinho. E o que a gente procura fazer é estar perto de uma bancada, pegar um copinho, pegar o leite, pegar o açúcar. Ah, não, ela não toma com açúcar, essa é a mais velha que toma com açúcar. E você tem que ajeitar e deixar tudo arrumadinho. E aí eu percebi uma coisa, é melhor o potinho de rosca do que aquele de pressão, porque foram várias vezes que a Esther tomou um banho de leite. E eu também. Um pai imperfeito é assim, ele tenta auxiliar, mas no meio da sua imperfeição ele muitas vezes até atrapalha. Contudo, um pai perfeito como esse que nós temos, que é Deus, ele faz tudo direitinho, tudo perfeitinho, e a gente consegue melhorar na nossa trajetória e nos ensinamentos desse pai maravilhoso. Por isso que Paulo, ao animar o seu filho na fé, Timóteo, invoca a ação poderosa de Deus e a maneira como Deus abençoa a vida dos seus eleitos. E como ele faz isso? Verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que Deus nos tem dado. Meus irmãos, eu acho muito interessante alguns versículos dos apóstolos que sempre dizem isso. Preste atenção. Ouça um pouquinho. Concentre os seus ouvidos nesses versículos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha que interessante isso. Nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Paulo reconhece bem que ele tem como se animar, porque Deus tem dado tudo o que é suficiente para abençoar os seus filhos. Ainda numa outra carta, ele começa assim, 2 de Coríntios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus não deu. Deus de toda a consolação. Eu acho maravilhoso ouvir isso também. Deus de toda a consolação.
Tem alguém no nosso meio aqui que está sofrendo luto? Eu digo, Deus te consola. Tem alguém aqui que está enfrentando uma perda? Eu digo, Deus te consola. Tem alguém aqui que está enfrentando uma enfermidade terrível? Eu posso dizer isso porque é a palavra de Deus que está dizendo, Deus te consola. Meus irmãos, não é somente Paulo. O próprio Pedro diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É difícil sorrir quando tudo está dando errado. É difícil sorrir quando as coisas não dão tão certo como você gostaria que desse. É difícil sorrir quando você está com medo, porque você está tenso. Mas eu gostaria que nessa noite você olhasse para o seu Pai e pudesse perceber que esse Pai, que é perfeito, Ele te dá todo o consolo. A grande questão é que muitas vezes a gente não olha para esse consolo. E o consolo está em Cristo. Porque Ele diz assim, para uma herança incorruptível, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você disser, olha, as coisas em 2015 não saíram como eu gostaria, e você está preocupado com 2016, eu quero dizer que mais do que o problema que você está enfrentando, você tem um Deus que te dá todo o consolo, porque Ele é Deus de misericórdia. E a maior prova não é o que Ele pode te dar, a maior prova é o que Ele já te deu, a salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, mediante a tudo isso que nós estamos vendo, Paulo faz questão e enfatiza que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim um espírito diferente. É um espírito no qual nós podemos nos fortalecer e nos animar. Esse é um risco que corremos. Muitas vezes, quando enfrentamos as lutas e as dificuldades e os problemas, a tendência é se retrair. A tendência é deixar de vir à igreja. A tendência é de não ler tanto a palavra de Deus, talvez até como uma birra, porque Deus não está fazendo da maneira como a gente gostaria que Ele fizesse. Olha, meus irmãos, tome muito cuidado, porque tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma vida de comunhão com Deus, Ele já te deu. Quando muitas vezes a gente se retrai, quando muitas vezes a gente desanima, quando muitas vezes a gente busca um outro tipo de saída, e muitas vezes nos homens, tal como nós lemos no Salmo 118, em pessoas, quando nós buscamos esse tipo de saída, esta é uma ação que nós chamamos de tímida. Ou, no texto, é usada a expressão covarde. Aparece somente uma vez na Bíblia essa palavra. Em grego é deilia. Ela basicamente significa covardia, medo, vergonha, fraqueza e fragilidade. Essa é a nossa tendência normal. Por isso que isso não vem de Deus. Isso só pode vir do homem. Medo, titubear, só pode vir do homem. E eu quero que vocês se lembrem de Moisés hoje pela manhã. O chamado de Moisés e o que ele diz. Eu não posso. Eu sou duro de fala. Eles não vão me ouvir. Manda outro. Esse tipo de ação é um tipo de ação tímida, podemos dizer covarde, e que não combina com o servo de Deus. Com o servo de Deus deve ser diferente. Com o servo de Deus, a visão deve ser de coragem, de vigor e de ânimo. E para isso a gente precisa dos elementos que temos aqui, que Deus nos dá para nos auxiliar. Porque Deus é o nosso auxílio. Deus te auxilia na sua caminhada. Ele não te deixa sem nada. Ele não te deixa sem aquilo que é necessário. Em Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis mostra a luta dos 3 irmãos que estão sozinhos naquela caminhada. E eles precisam de alguma coisa para ter confiança na continuação da caminhada. E é daí que aparecem os presentes, o arco, aparece a espada, aparece a couraça,
para que eles possam confiar. C.S. Lewis, poeticamente, está mostrando o que Deus faz com os filhos dele. Deus nos dá condições de caminhar com o auxílio que Ele proporciona para cada um de nós. Nesse texto, é o poder, é o amor e a disciplina. Vou tentar explicar isso para os irmãos agora. A expressão amor, dinamis no grego, quer dizer que Deus capacita, Deus dá poder. Foi isso que Deus disse: recebereis poder sobre vós, ao descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em vários lugares. Então isso me faz entender uma coisa, e isso me faz ficar alegre pelo poder de Deus, que é verdadeiro e atua. Por exemplo, Moisés no início estava com medo, mas depois encarou o Faraó e enfrentou o exército e dirigiu aquele povo. Por quê? Recebeu o poder de Deus para fazer isso. Vamos lembrar de Josué? Ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo. Vamos lembrar de Gideão? O anjo chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Dá a impressão que ele olha para trás e procura o homem valente que o anjo estava falando. E era ele. Mas é claro, ele sem o poder de Deus não é homem valente. Mas depois que o poder de Deus cai sobre ele, ele se torna homem valente. E ele enfrenta os midianitas. Meus irmãos, o que a gente pode dizer é que quando alguém consegue fazer a diferença na Bíblia, quando a gente vê um homem realizando uma obra maravilhosa, como aconteceu com Davi enfrentando aquele gigante, simples, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer assim: Timóteo, não fica dessa forma não. Não fica com medo. Não se retraia. Mas pelo contrário, Deus te deu poder. Poder. Deus lhe deu uma força para que você possa produzir resultados para a glória dele. Meus irmãos, todos aqueles que foram abençoados pela ação poderosa de Deus são capazes. E eu quero que você enxergue isso na sua vida. Talvez os seus filhos estejam na igreja e você acha isso supernatural. Saiba que isso só pode ter acontecido pelo poder de Deus na sua vida. Ah, você conseguiu trabalhar o tanto de anos que você conseguiu trabalhar e agora você está aposentado. Parece que é uma coisa normal? Não pense que é normal. Isso é o poder de Deus na sua vida que te capacitou a chegar onde você chegou. Alguns têm aqui 50 anos de casados. E vocês podem dizer para todos que ainda estão completando bodas de estanho, berílio, grinalda, palha, vocês podem dizer para qualquer um desses irmãos: olha, foi Deus quem nos fez chegar até aqui. Meus irmãos, esse é o poder de Deus. E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não se retraia, não fique dessa forma. Pelo contrário, Timóteo, saiba que Deus colocou em nós um espírito de poder que nos dá condições de realizar aquilo que é para a glória dele. Essa, meus irmãos, é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender. Deus, Ele muitas vezes não vai falar tão diretamente com você, mas Ele vai te fazer capacitado para realizar a obra dEle, para realizar aquilo que é necessário para a glória dEle. Eu queria falar sobre a segunda coisa. A segunda coisa é o amor. Porque esse Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, esse Deus que é poderoso para nos dar condições de vencer os piores inimigos e de parar de ter medo, é o mesmo Deus, meus irmãos, que derramou sobre nós o amor. Nós fomos atingidos pelo amor de Deus. Romanos 5, verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
aqui está, meus irmãos, uma das maiores e melhores realidades na vida de um crente. Um crente é municiado com o amor. Por isso que ele tem dois pontos interessantes. Ele sente o amor de Deus por si e ele consegue transmitir esse amor para outros. Então, o que deve nos motivar a continuar firmes, a não desanimar quando tudo diz não, é olhar para um amor maravilhoso de Deus que foi sobre nós e encontrar forças nesse amor para demonstrar para outras pessoas. Esse amor que Paulo fala aqui não é filós e não é eros. Estes amores, um amor sensual ou meramente um amor emocional como filos, eles terminam rapidamente. Mas o amor que é derramado sobre nós é ágape. E o amor que devemos dirigir às outras pessoas também é ágape. E que amor é esse? É o amor que muitas vezes não temos vontade de manifestar. Mas devemos lutar contra nós mesmos e manifestar. É uma missão que Deus nos deu. E devemos cumprir isso como um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse amor, ele não é motivado pelo que você quer sentir. Mas este amor é motivado por uma racionalidade que te faz compreender o que Deus realizou na sua vida. Então, desta maneira, Paulo está dizendo uma coisa interessante. Ele que está numa prisão, injustamente, ele que está numa prisão porque prega o Evangelho, está falando para o seu filho na fé que ele deveria encontrar forças para continuar a sua jornada em amor. Reconhecendo o amor de Deus por ele, mas reconhecendo o quanto ele deveria também demonstrar amor pelo outro. Meus irmãos, está aqui a grande alegria de um servo de Deus. Ele pode viver e manifestar amor pelas outras pessoas. É isso que nos deveria dar ânimo e nos tirar o medo. Por que eu quero correr? Por que eu quero melhorar? Por que eu quero sair da minha situação de pavor? Porque tem muita gente que eu posso ajudar. Tem muita gente que eu posso abençoar. Tem muita gente que precisa de mim. Esse amor é que deveria dar motivação a Timóteo para enfrentar essas dificuldades. Eu me lembro bem de uma moça que perdeu o marido e os seus filhos num acidente de carro. E ela ficou durante muito tempo ruim, enferma, numa cama. Aliás, numa UTI. E eu me lembro de algumas pessoas falando algo que eu não concordei muito. Diziam assim: nossa, pastor, que coisa, era bom se Deus levasse, né? Porque depois que acordar, imagina que susto essa irmã vai ter quando souber que o marido morreu e os seus filhos também. Meus irmãos, olha como Deus faz. Isso fortaleceu o amor de Deus no coração dessa moça e fez com que ela se preocupasse com missões e fosse pregar o evangelho para crianças em países que passam por graves dificuldades econômicas. O que motiva alguém a sair da tristeza não é meramente receber algo para acalmar ou alguém para falar coisas boas para esta pessoa. Segundo Paulo, o que motiva alguém a sair do desânimo, da tristeza e da covardia é ter amor e pensar o seguinte: enquanto eu fico aqui, tem muita gente que está precisando de mim. Talvez os filhos, talvez os netos, talvez os colegas de trabalho, talvez a esposa, talvez o marido. É essa a motivação que Paulo quer dar a Timóteo. Mas de onde vem esse amor? Não é natural. É um dom que vem de Deus. Esse dom é poderoso e é isso que nós entendemos como auxílio de Deus, o dom de amar. Algumas pessoas recebem esse dom e algumas pessoas precisam reavivar esse dom dentro delas. Vou para a terceira colocação. E a terceira colocação é quando Paulo diz assim: de amor e de moderação. Por incrível que pareça, aqui temos outra palavra que só aparece nesse texto. Sofronismo. Sofronismos. É uma palavra usada somente aqui.
não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Significa que Paulo se preocupou bastante em escrever essa carta para encontrar uma palavra que pudesse exercer na vida deste menino que está com medo, coragem. Meus irmãos, esta palavra pode ser entendida como disciplina ou também equilíbrio mental. Como que nós enfrentamos o medo? É necessário ter equilíbrio mental. Porque quando não há isso, é terrível. Desculpa cansá-los com mais um exemplo da minha filha, mas ela está agora com medo de gato, ou de gatos. E dá para perceber o que é um desequilíbrio mental nesse sentido, ou uma questão não muito compreendida na mente dela. O gato está aqui na calçada, e ela, quando foge para a rua, onde pode passar um carro. Percebe? É isso que acontece muitas vezes com quem não tem segurança do que está fazendo. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, procure utilizar aquilo que Deus te deu. Deus te deu condições de você avaliar os problemas que você está enfrentando. Procurem compreender como você pode enfrentar essas dificuldades. E, meus irmãos, esta forma da expressão sofronismos é muito interessante, porque ela demonstra que muitas vezes nós temos todos os recursos e não sabemos usar. Em Provérbios 2:7 diz que a sensatez é para o justo. Sensatez é para o justo. E o que significa isso? Seja sensato. Quem é maior? O seu inimigo ou Deus? Responda. Isso é sensatez. De quem você deve ter medo? Do desemprego ou de um Deus que cuida dos ventos, das estações, das colheitas e que dirige tudo? Nenhum fio de cabelo cai da cabeça de uma pessoa se não for da vontade dele. Isso é equilíbrio mental na visão de Paulo. E quando que nós somos atingidos pelo medo? Quando nós damos mais força ao gigante do que a Deus. Quando nós damos mais força aos inimigos do que a Deus. Quando que nós somos insensatos? Quando nós colocamos a nossa concentração de atenção no exército, mas não no Senhor dos exércitos. Por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. Pelo contrário, Ele te deu poder para você entender o querer dEle. Ele te deu amor, e você pode manifestar esse amor às pessoas. E Ele te deu moderação, ou sensatez, ou disciplina, para que você possa compreender e fazer uma avaliação mais justa dentro de um equilíbrio mental. Muitas vezes, precisamos de médicos para nos ajudar nisso. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Não vá primeiro para o médico, porque lá na esquina, depois de 2 anos, você vai ser tentado a voltar de novo para o médico. E isso vai se tornar um círculo vicioso. Então deixa eu pedir algo para você nesta noite. Quando você estiver com medo, quando você estiver apavorado, quando você achar que não vai dar certo, quando só tem na tua frente um mar e atrás um exército, faça o que Deus disse, marche e confie nele. Porque Ele é mais poderoso do que os seus inimigos. Meus irmãos, quero terminar com algumas aplicações. A primeira coisa, faça de sua vida uma luta contra o medo. Porque muitas vezes o inimigo não está lá fora, o inimigo está dentro de você. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito para a luta. Geralmente o medo é uma das formas mais tristes de não demonstrarmos confiança em Deus. Geralmente o medo é uma das formas mais tristes
de nós percebermos que estamos esquecendo das promessas de Deus. Geralmente o medo é uma das formas mais tristes de mostrar que estamos nos distanciando de Deus. Geralmente. Segunda coisa, confie na força que vem de Deus, no poder que vem de Deus. E ore da seguinte forma: Senhor, me ajude, como ajudou Gideão. Olha que interessante, que bela oração. Se você está depressivo, se você está com tendências a tomar remédio, se você está com medo dos desempregos e das crises desse país, se você está com medo das crises conjugais, se você está com medo de todo tipo de medo que possa ter, eu queria que você entendesse uma coisa: ore e peça a Deus para ser como Gideão, fortalecido. Peça a Deus para te dar o ânimo que deu a Josué. Peça a Deus para te dar a força que deu a Esther. Se lembra de Esther? Vou entrar na frente do rei. Se morrer, morri. Peça a Deus para te dar forças para ser como um Moisés, que teve medo, mas depois conseguiu enfrentar todos os medos. Peça força para ser como um rei Asa, Ezequias, e enfrente os piores exércitos. Peça força para enfrentar os leões. Peça força para enfrentar a fornalha. Porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Porque Ele é o nosso auxílio. Socorro bem presente na hora da angústia. Queria que você também entendesse o seguinte: onde você está colocando a sua mente? É muito interessante o que Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Ele diz algo mais ou menos assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Geralmente você está focando no lugar errado. E você tem muita coisa boa para ver. E um crente, ele não tem desculpas. Ele tem muita coisa boa para observar. A palavra de Deus tem muita coisa boa para nos mostrar. E muitas vezes nós agimos por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração. Cuidado com o que você fica imaginando, pois imaginações indisciplinadas são a causa do abatimento e muitas vezes da ansiedade. Jesus Cristo diz: olhem para os lírios, olhem para as aves, porque os judeus tinham medo danado, eles olhavam para os montes e não tinha neve nos topos dos montes, e aí ele já sabia, era época de seca e ia faltar tudo, por isso eles ficavam ansiosos. E Jesus fala: pare de olhar para os montes, comece a olhar para Deus, que é vosso Pai e cuida de vocês. Muitas vezes o nosso foco muda. Ao invés de ficar em Deus, nós começamos a colocar o foco em outras coisas. Pela manhã, comecei dizendo: por que muitas vezes alguns versículos não falam tão profundamente ao nosso coração? Eu creio que é porque a gente não consegue enxergar Deus como nosso auxílio. E eu gostaria de terminar esta parte dizendo o seguinte: 2 de Crônicas 14, 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Salmo 9, verso 10. E eu espero que o irmão e a irmã que está aqui preste bastante atenção nisso. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Salmo 22, verso 4 e 5 diz assim: os nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram.
confiaram em ti e não foram confundidos. Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E esse fez parte de uma conversa que eu tive com o irmão hoje, logo depois que tivemos os trabalhos da manhã. E ele falou: reverendo, tudo que o senhor disse me fez também pensar nesse salmo. E eu queria compartilhar com os irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Que salmo é esse, meus irmãos? Aqui está uma série de salmos, uma série de textos que falam profundamente aos nossos corações. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas vós não quisestes. Meus irmãos, eu gostaria que você saísse daqui hoje cantando um hino de confiança ao nosso Deus. Eu gostaria que você saísse daqui realmente feliz, porque você tem um Deus que cuida de você. Eu gostaria que você saísse daqui não desanimado, não com medo, mas encarando o que tiver de vir, encarando o que tiver de acontecer. Eu gostaria que você recobrasse ânimo e reavivasse o dom que há em você. Deus não te chamou para o medo. Deus te chamou para você ser firme, forte e corajoso. E veja bem, eu não estou te prometendo, porque não tenho poder para isso, vitórias. Eu estou te prometendo o auxílio de Deus para te ajudar na caminhada até o momento final.